Meu nome é Joseph Kleber Elizardo Guilherme. Comecei no judô aos 3 anos de idade, em Belo Horizonte, no tradicional clube Judô Elefante Branco, com o sensei Antônio Costa. Fiquei lá, treinei lá durante 3 anos. Depois a família se mudou para Goiânia. O próprio sensei Costa conseguiu uma bolsa de estudo aqui na academia se chamada Shaolin, com o sensei Antônio Carlos Cansado. Fiquei com ele mais uns 4 ou 5 anos. E depois me mudei para o Jockey Club de Goiás, onde o sensei Lofeixe Ozal era o professor. E nessa época começaram, então, as competições, a fase competitiva, onde eu tive alguns resultados como atleta, né? Fiquei lá do jockey até a inauguração do sensei, da academia do sensei Shozawa, né? Academia Nikkei. E só que, assim como alguns alunos meus, eu me vi forçado a mudar para São Paulo em busca de treinamento, em busca de treinos mais fortes, em busca de um sonho de ser campeão olímpico, né? Eu tinha na época 24 anos de idade, me mudei para o interior de São Paulo, né? Na Grande São Paulo, São Caetano do Sul, e lá já era da seleção. Em 80, primeira seletiva que eu venci, eu ainda era de Goiás, em 89. Só em 94 que eu tive que me mudar para São Paulo, né, em busca do contínuo de ser um atleta de seleção, buscando o sonho olímpico. E depois fiquei lá em São Paulo durante 10 anos. Em 2003 encerrei minha carreira, retornei para Goiânia e iniciei já a minha história como professor de judô, assim que voltei de São Paulo. E nessa história eu estou até então dando aula de judô, né, orientando novos judocas e possibilitando eles também a, quem sabe, chegar a uma Olimpíada, né? Como formação, eu sou formado em administração de empresas com especialização. Meu CREF é provisionado, né? Não sou graduado em educação física, mas fiz uma especialização reconhecida pelo CREF, no COB, né? Curso de aperfeiçoamento de treinadores de alto rendimento no COB. Foram 2 anos, equivalente a uma especialização. Já tinha um conhecimento empírico como atleta, e aí, como passei por vários professores em São Paulo, técnicos da seleção brasileira, aí juntou o conhecimento empírico como atleta com conhecimento acadêmico, e agora eu estou transmitindo isso para os nossos alunos. Alguns alunos, vou repetir, né, também mudaram para São Paulo, alguns conseguiram resultado aqui, e tem alunos conseguindo resultado também em competições em nível nacional e internacional. Bom, o judô fez parte da minha vida desde a infância, né, dos 3 anos, né? Não me vejo nunca sem ter treinado judô, estando fora de um tatame, né? E isso fez parte da minha formação como pessoa, foi construir minha personalidade, baseado nos ensinamentos, na filosofia do judô, né? Se hoje eu tenho uma personalidade formada, foi baseada nos conceitos do judô, que até hoje a gente está aprendendo. Até hoje eu tive a oportunidade de ficar um mês no Japão conhecendo o judô nas escolas. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer os fundamentos, conhecer como o judô, na origem, é tratado atualmente, as crises que o Japão está atravessando no judô, reflete no mundo inteiro. O Brasil também está sofrendo com essa crise de perda de alunos, de concorrência com outros esportes, concorrência com as redes sociais. Então a gente está aprendendo com isso e se reinventando.
O modo como eu aprendi judô é diferente do modo como é ensinado atualmente. E acredito que os professores têm que se adaptar a esses novos tempos. O judô é o mesmo, o judô não mudou. Os golpes são os mesmos, mas a forma de ensinar, a forma de lidar com o judô atualmente está mudando e a gente está vendo que quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar para trás no tempo, né? Hoje o judô, tanto no Japão quanto no mundo inteiro, tem que ser um judô seguro, um judô alegre, um judô feliz. A pessoa tem que vir treinar judô, entrar no dojo e sair melhor do que entrou. Não é só competição, não é só bater, jogar, cair, não. Agora o professor tem também que se preocupar em formar cidadãos, formar pessoas de bem. E aí a gente está trabalhando nisso daqui no nosso dojo, né? E com isso a gente mesmo se transforma, a gente muda, a gente adquire uma nova percepção. A partir do momento que você ensina, você começa também a ter uma nova consciência e do poder que o judô tem na formação das pessoas, na criação de pessoas do bem, né? Em busca, como se diz lá no tatame lá que a gente conheceu. A aula começa com uma palestra, pequena palestra, uma criancinha de 5 aninhos falando em coro, né? Como se fosse um hino, que ela fazia o judô para se tornar o mundo melhor. E aí a gente está levando isso daqui também para nós, o nosso tatame, né? A gente faz o judô não só para nós, mas para o seu semelhante, para você conseguir fazer que o judô transforme um pouquinho o mundo. Um gesto de gentileza, uma boa ação que você faz, isso daí faz com que o judô transforme não só a sua vida, mas quem também está ao seu redor, né? Isso daí a gente tem aqui no nosso dojo, a gente procura transmitir isso para os nossos alunos. Bom, judô e família. Hoje, as pessoas... Antigamente, vamos falar uns anos atrás, os pais traziam as crianças aqui, né? Deixavam a criança para treinar, ia fazer supermercado, ia ao banco, resolver algum problema. Hoje, a realidade está um pouquinho diferente. Os pais trazem as crianças e ficam no tatame, assistindo a aula, participando da aula, tendo o maior contato com os filhos. Que nesse momento ele não está nem com o celular na mão, não está com o tablet, está focado na aula, no professor, naquela atividade física que ele está exercendo nesse momento. E os professores aqui já têm essa orientação para trazer os pais para dentro do tatame. Tem o maior contato com o filho. Chega uma hora que a sensei Renata faz uma reunião com os pais, junto com os filhos, estabelece as normas do desafio da semana, em que a criança se vê com o compromisso de comer algum alimento, né, da lista que ela prepara previamente, como se fosse um desafio. Tem semana do desafio do brócolis, desafio do quiabo. Cada semana isso aí aumenta o contato do pai com o filho, essa interatividade, coisa que hoje em dia está se perdendo por conta, repito, das redes sociais, celulares, tablets. E aí a gente está trazendo esse contato maior dos pais com os filhos. Então os pais têm adorado esse tipo de iniciativa, esse tipo de aula, essa interatividade, os pais entrando no tatame, colocando os filhos no colo e transmitindo uma mensagem diferente do que a gente vê aí fora, né? Então isso daí está sendo muito importante, os pais estão adorando esse tipo de... E o número de famílias treinando, isso na fase de criança. Agora, quando fica adolescente, o que é que está acontecendo? Os pais estão começando a fazer judô. Adquirem um kimono. Tem uma turma aqui de pais de alunos, iniciantes, faixas brancas, começando a trilhar o caminho no judô, começando a aprender o judô na prática. Por quê? Porque o filho pré-adolescente já começa a ter mais necessidade da presença dos pais, e aí o pai supre a necessidade com a presença no tatame.
o aluno começa a competir, começa a participar de competição, o pai se vê na obrigação de acompanhar o filho. Então, o laço que o judô está propiciando para essa família não tem valor, é inestimável, porque tudo começa no tatame. Aí a necessidade do carinho, da proximidade dos pais, tem as viagens, tem os treinamentos, tem a própria participação dos pais no treinamento aqui, já valoriza demais, já recompensa, já valoriza essa questão de família, que hoje, infelizmente, está se perdendo, né, no dia a dia. Então o judô está fazendo isso, aproximando os filhos com os pais. Graças a Deus a gente tem buscado isso no tatame, a gente tem conseguido alcançar esse objetivo. Assim. Meu marido é meu herói, né? Replica o caráter que ele tem. Então isso é fabuloso. Ele simplesmente prega o que ele é. E eu acho que não tem uma pessoa que treine com ele que não possa dizer que ele é especial, ele é diferente em tudo, na forma que ele fala, que ele ensina, que ele é um pouco pai dos alunos, né? Ele é um paizão. Eu não consigo falar dele, eu me emociono porque os tatames precisariam ter mais Joseph nos tatames, é o que eu penso, é a minha forma de pensar. Já está praticamente envolvido, né? Os últimos bem feitos. Os últimos, segure, e aí depois já parte fica aqui. Meu corpo encaixado e a minha perna vai valer abaixo do joelho dele, com o meu pé, a minha perna, mas o meu corpo está completamente encostado com o corpo central. Quando eu for dar um passo, eu já venho para cá, quando eu venho para cá, meu ombro está na mesma linha do ombro dele. Encaixei. Que o judô transforma um pouquinho o mundo. Um gesto de gentileza, uma boa ação que você faz.